Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu irei meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 2, dos 18 ao 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Então o noivo está com eles e os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo puxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe novo em odre velho, senão o vinho arrebenta os odres e perderão-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém em odres novos. O evangelho de hoje, está falando aqui da prática do jejum. Jesus, ele foi questionado pelos fariseus. Por que os discípulos de João Batista jejuavam e os seus discípulos não jejuavam? Eles queriam saber o que estava errado com os discípulos de Jesus por não jejuarem. Naquela época, a prática do jejum era uma prática vista externa. E Jesus, ele condena essa prática. Era uma prática externa para que os outros vissem que aquela pessoa estava jejuando. Aí as pessoas se gabavam, fazia aquela cara de sofrimento, fazia aquela cara assim de uma pessoa justa. E Jesus condena essa prática externa, que era uma forma de se amostrar para os outros, de chamar atenção, de receber elogios, de receber aplausos. E Jesus fala para aquelas pessoas que aquele momento não era o momento, de jejuar. E Jesus ensinou que o jejum deve ser feito em segredo, sem que as pessoas percebam, e que o Pai recompensará os que fizerem. O jejum, ele precisa ser oculto. Ninguém precisa saber que eu estou jejuando. Só que, infelizmente, naquela época, era uma prática externa. As pessoas faziam questão de falar para as outras que estavam jejuando. E Jesus nos ensina: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê o secreto de teu coração te recompensará. Aí Jesus, nesse momento aqui, ele critica: quando jejuares, não o faça publicamente como os fingidos, que procuram aparecer abatidos para despertar admiração. E era isso que os fariseus faziam na época, e os doutores da lei. Jesus aqui está condenando o jejum quando é feito de uma forma para se amostrar. E aqui no Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com ele, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que os noivos lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Isso que Jesus está falando. Só que, infelizmente, naquele momento, os judeus não reconheciam
a pessoa de Jesus. Jesus estava ali com eles, os fariseus não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, eles faziam essas duras críticas, né, a Jesus e aos seus discípulos por não jejuarem. João Batista e seus seguidores jejuaram por quê? Porque aguardava a vinda do Messias. E os fariseus também jejuavam porque estavam aguardando a vinda do Messias. Mas o Messias estava diante dos olhos dos fariseus e eles não reconheciam Jesus. Eles tinham um propósito, mas sem discernimento, porque Jesus estava próximo a eles e eles não tinham sensibilidade que Jesus estava com eles, né, para saber qual era o momento certo de jejuar. Lá em Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para cada coisa. Então, há tempo para tudo, né, debaixo do céu. Nós não podemos querer viver o luto no momento que é um momento de celebração e nem vice-versa. Por exemplo, domingo não é dia de jejum, Natal, solenidades, não é dia de jejum. Mas a igreja instituiu, né, a sexta-feira. Então, a sexta-feira é um dia, né, penitencial. Então, eu não posso querer fazer jejum num dia de festa. Uma pessoa me convida para um almoço ali na casa dela, faz uma comida toda especial. Eu não posso chegar na casa daquela pessoa e falar que eu vou jejuar. Não. É um desrespeito com aquela pessoa. Vou fazer um jejum antes, sabendo que eu vou para a casa dela, eu me preparo antes, faço um jejum antes, um dia anterior, né? E vou para a casa daquela pessoa. Então, nós precisamos saber qual o momento certo. O Evangelho vai dizer: não posso colocar remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão vai ficar maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, senão arrebenta os odres velhos. Por isso, o vinho novo precisa estar colocado em odres novos. E Jesus estava falando isso para os fariseus e para os mestres da lei. Porque eles ainda estavam apegados à lei antiga. Jesus estava ali trazendo para eles uma boa nova, mas eles estavam ainda apegados ao rito antigo. E com essas palavras, Jesus estava falando a novidade do Evangelho. Só que, infelizmente, eles ainda estavam usando os moldes antigos. E Jesus estava ali tentando mostrar para eles, mas eles, infelizmente, estavam cegos com a lei e não conseguia enxergar, não conseguia ver que Jesus estava ali com eles, que Jesus estava ali na frente deles, né? Infelizmente, Jesus andou com os seus e os seus não o reconheceram, né? A Bíblia vai dizer isso. Então é muito triste. Aí Jesus, com essas palavras, estava falando: a novidade do Evangelho não cabe no antigo modo de vocês. E eles queriam que Jesus enquadrasse nos seus modos religiosos, nas suas leis. Só que Jesus, meu irmão, Jesus é Deus. Jesus não precisava se enquadrar na lei deles. Eles que precisavam se enquadrar na lei de Jesus. E, infelizmente, no mundo de hoje é assim. Tem muitas pessoas que querem que Jesus se enquadre da maneira dele, no jeito dele, na forma que ele quer. Tem gente que fala assim: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nos ensinamentos da igreja, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O que essa pessoa está dizendo? Que ela quer que Jesus se enquadre nos pensamentos dela, no jeito que ela leva a vida. Meu irmão, não é o evangelho que precisa se adequar a nós, não. É nós que precisamos nos adequar ao evangelho.
Meu irmão, Jesus não precisa de nós, não. É nós que precisamos de Jesus. Se eu e você formos buscar Jesus, louvado seja Deus, mas se a gente não for buscar Jesus, Jesus vai continuar sendo Jesus. Só que, infelizmente, muitos no mundo de hoje querem que Jesus se adeque à vida deles, aos pecados deles, à forma que eles vivem a vida, e pronto. Meu irmão, nós que temos que nos adequar ao jeito e à maneira de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele vai continuar sendo Deus, meu irmão. Então, nós que precisamos nos adequar ao Evangelho. E não é o Evangelho se adequar a nós, não. Infelizmente, no mundo de hoje, está assim. Ah, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nesse ensinamento da igreja, eu acredito nisso aqui, eu acredito, né? Que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bom. Aí eu acredito. Agora no Jesus que é justiça, que cada um só vai colher de acordo com o que plantar. Ah, não, esse Jesus aí já é um Jesus carrasco. Não é o Jesus que eu pintei aqui na minha cabeça, não. Infelizmente, é essa situação atual do mundo de hoje, que é a mesma situação atual, né, dos fariseus, que levava a prática do jejum de uma forma externa para se aparecer para o outro, que era uma pessoa muito piedosa, que era uma pessoa muito boazinha, né, porque jejuava. Que o Senhor nos ajude a fazer as coisas no anonimato, a jejuar no anonimato, a jejuar ali, né, no íntimo do meu coração, fazer caridade oculta, né, ajudar quem precisa no anonimato. Que nós, né, aprendamos com os erros dos fariseus, que jejuavam para se apresentar perante a sociedade como bonzinhos. Que nós possamos aprender, né, com os erros dos fariseus e buscar viver o evangelho da forma que Jesus nos pede.